Boa tarde, estamos aqui agora iniciando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo e hoje nossa palestrante é a Mônica com o tema A Voz do Pensamento. Vamos tocar uma música agora. Essa música ela é em inglês, mas a letra dela é maravilhosa. Ela fala sobre a graça de Deus. How rich
that save a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Agora vamos fazer a oração inicial com essa música aqui do Pai Nosso. Pai Nosso, Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais esta live, elevando nosso coração, nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade e pedindo proteção, saúde, paz para cada um dos lares que estão sintonizados conosco neste momento. Eu quero lembrar a quem quiser de colocar uma água aí do lado para fluidificar, porque essas lives é como se nós estivéssemos no centro mesmo. E nesse momento, então, eu peço a vocês que procurem se desligar um pouquinho dos problemas lá fora e nesses momentos, nesses poucos minutos de reflexão nessa tarde, consigam se concentrar um pouco para que a espiritualidade aproveite esses momentos e possa agir em cada um de nós assim, com benefício ao auxílio que cada um necessita. A gente sim está sempre falando, temos comentado sempre da necessidade de evoluirmos, de buscarmos um mundo melhor, uma sociedade também melhor, e de fato é necessário que isso aconteça, mas a gente precisa ter em mente que para uma mudança assim no mundo inteiro, em toda uma sociedade, ela exige e passa inicialmente por cada um de nós, individualmente. Para que o mundo inteiro melhore, então é necessário que essas mudanças comecem por cada um, para que o coletivo melhore junto. E a gente precisa então estar atento e disposto a... Gente, algum problema com o som? Então, precisamos estar atentos e dispostos a iniciar uma educação, um aprimoramento dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Por que a voz do pensamento? Porque antes de iniciarmos a conversa propriamente dita, a gente fala mentalmente primeiro, o nosso pensamento ele inicia mentalmente e aí então a gente passa a conversa física propriamente dita. E se nós quisermos disciplinar esse nosso falar, nós precisamos iniciar essa educação mental
e a harmonia dos nossos pensamentos, para que a gente possa fazer um uso mais adequado e melhor da nossa palavra. Porque nós não paramos para pensar assim muito a respeito, a gente funciona no automático, mas se nós pararmos para pensar, falar é uma dádiva, um privilégio enorme, um dom da misericórdia divina que nos deu, para que através da troca de conhecimentos e experiências nós pudéssemos aproveitar bem melhor a nossa encarnação. Porque as coisas funcionam assim, os nossos sentimentos formam os pensamentos que são então exteriorizados pela palavra. Sentimentos ruins, pensamentos ruins, palavras ruins e, consequentemente, atos, atitudes, ações ruins. Se você é uma pessoa que está constantemente pensando e vibrando coisas ruins, tendo sentimentos de mágoa, inveja, rancor, fica acalentando assim coisas pequenas o tempo inteiro, vive reclamando de tudo e de todos, se sentindo vítima do mundo, achando que tudo que acontece no mundo é para te prejudicar, com certeza você é uma pessoa que está carregada de sentimentos negativos e isso vai passar para os seus pensamentos. Você vai estar constantemente com esse tipo e nível de pensamento e naturalmente vai ser isso que você vai falar para os outros, para a sociedade, para os seus amigos. E claro, vai ser uma pessoa desagradável, porque uma pessoa que só emite vibrações ruins, as pessoas não gostam de ficar perto. Na verdade, a gente sabe, quando a gente acorda de mau humor, tem dias que a gente mesmo não dá conta da gente. Imagina os outros convivendo com a gente quando nós estamos assim, num humor ruim. E essa importância de falar, essa importância e responsabilidade com o nosso falar, ela está presente na Bíblia, nos evangelhos sagrados. Jesus falava sobre isso e no evangelho de Mateus tem uma citação que fala: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E isso sim, por si só já dá a dimensão de quão importante e de o tamanho da responsabilidade que a gente tem com o uso que a gente faz das palavras. Porque nós sabemos que palavras é o início de tudo. Podem ser na saída aí consequências boas ou ruins, tragédias ou coisas maravilhosas. É importante lembrar que Jesus, ele foi o mestre nessa arte de falar. Ele foi, de todos os habitantes que já pisaram o pé na terra, foi o principal, o mestre mesmo. Ele falava curando, ele falava instruindo, ele falava libertando. Mas claro que nós não podemos nos comparar a Jesus, mas tiveram outros também, além dele. A gente pode citar Mahatma Gandhi, que foi assim, decisivo na independência da Índia, com a oratória dele, sem violência nenhuma, sem dizer nada de violência, sem nenhum tipo de violência, somente com as palavras, com aquilo que ele pregava, ele conseguiu o intento dele. Nelson Mandela também, na África do Sul, na luta pelos direitos de negros e brancos, pela unificação desses direitos, também pela excelente oratória que tinha. E no caso do Brasil, a gente pode citar Chico Xavier, que foi um exemplo, e assim, com a sua palavra, tanto palavra falada como a escrita, através de inúmeras obras que ele nos deixou, e que continua nos ajudando, nos orientando no nosso processo de educação. Um exemplo maravilhoso de como usar esses pensamentos e essas palavras assim, com maestria. E também o Divaldo Franco, entre tantos outros, mas pensem o tanto de pessoas, o tanto de vidas que Divaldo consegue transformar
com a mansidão das suas palavras, com a beleza das suas palavras e de suas ações. Assim, e isso é importante porque todos nós estamos constantemente influenciando uns aos outros. A nossa vida é uma troca constante. A gente, assim, em todos os lugares onde a gente estiver, nós estaremos trocando experiências e influenciando de alguma forma aqueles que estão compartilhando daquele lugar com a gente. Pode ser na nossa casa, com os nossos companheiros, nossos filhos, no nosso trabalho, com os chefes, com os colegas, professores e alunos nas escolas. Ou seja, é importante e fundamental que a gente saiba de fato falar. E não apenas falar, é importante também saber ouvir e mais importante ainda, é saber conviver com as diferenças. Porque a gente, muitas vezes a gente tem que entender que as diferenças existem talvez por simplesmente um pensamento diferente. Quantas tragédias, quantos desastres, quanta confusão acontece por coisas banais, simplesmente porque às vezes o outro tem uma opinião diferente da sua, um olhar diferente, às vezes, de um mesmo objeto. Eu não posso dizer que o azul é melhor do que o verde ou que o amarelo é mais importante que o vermelho. É uma questão de opinião. Da mesma forma que eu não posso querer dizer que é o mais correto gostar de um passeio na praia ao invés de viajar para o campo ou para uma montanha. São situações assim onde que não existem certo e não existem errado. Existem coisas diferentes. E as pessoas, elas pensam muito diferente, de fato. Somos criados de formas diferentes, em situações diferentes, em condições diferentes. Eu poderia dar, além daqueles exemplos de pessoas que usaram bem a oratória e falaram coisas boas, eu poderia ter citado exemplos também de pessoas assim, que infelizmente usam muito mal a palavra e acaba gerando muita confusão. Nós estamos vivendo uma situação de polarização novamente no país, porque uns pensam uma coisa, outros pensam outra coisa, e infelizmente isso afasta as pessoas, isso gera confusão nas famílias, entre os amigos, que se posicionam de um lado ou de outro, sabe, sem nem mesmo pensarem que talvez o certo esteja com todo mundo. Simplesmente é uma questão de interpretação, de ponto de vista. E essa questão de conversar bem, de usar bem a palavra, ela ainda fica mais importante quando a gente entender que as nossas conversações, elas ficam gravadas em torno da nossa estrutura espiritual e física. E ela se irradia por onde quer que a gente passe. E essa conversa que a gente tem com outra pessoa, ou até mesmo os nossos pensamentos, eles mostram por fora o que a gente tem por dentro. Jesus já dizia isso, que você conhece uma pessoa por dentro pelo que ela consegue, pelo teor das palavras dela. As ondas vibratórias que a gente emite quando fala, elas rompem as fronteiras da Terra, e elas seguem, assim como os nossos pensamentos, que são energia, eles seguem pelo mundo afora e atingem comunidades que a maioria de nós desconhece, para não dizer todos nós, nem imaginamos onde podem ir. E essas palavras, quando são palavras carregadas de mau humor, carregadas de energia ruim, de raiva, de ódio, agressividade, elas acabam se juntando. Na verdade, não só essas palavras. Todas as palavras, quando são emitidas, elas buscam no espaço outras palavras similares e elas se agregam. Então, quando no caso das palavras negativas, ou de pessoas julgando outras pessoas emitindo julgamentos ruins e opiniões ruins, calúnias sobre outras pessoas, esses pensamentos, eles formam o que a gente chama de uma grande egrégora, ou seja, uma força espiritual coletiva em torno da psicosfera da Terra. E quando são muito inferiores, esse magnetismo ele é tão forte que a própria lei da gravidade faz com que eles caiam e voltem em direção àqueles seres que as lançaram no espaço
e voltam normalmente em situações assim bem, né, ruins mesmo, como desastres, enchentes, pandemias como essa que nós estamos vivendo, que forma o famoso karma coletivo. É daí que vem essas coisas, do excesso de pensamentos ruins emitidos juntos. E a gente tem que ter, além de pensar assim, que aquilo não é só também aquilo que a gente fala, exatamente aquilo que a gente fala, mas também a forma como a gente fala, a maneira como a gente fala. Porque às vezes você consegue dizer coisas que às vezes precisam ser ditas e que não são às vezes alguma coisa que não é muito agradável, mas ela precisa ser dita, mas você consegue, se você falar com respeito, com educação e com calma, você consegue passar o seu recado, a sua mensagem, sem agredir, sem que a outra pessoa se sinta ferida, ou se sinta humilhada, ou se sinta agredida com aquilo. Talvez seja a diferença porque algumas pessoas às vezes conseguem algumas coisas num determinado ambiente, num hospital, em busca de atendimento, que uns são atendidos bem, outros são atendidos mal. Depende da maneira como você chega e se apresenta e postula alguma coisa. Então, porque tudo é uma troca, é tudo uma coisa, o jeito que você fala, o jeito que você recebe. É importante mesmo sabermos disso e pensarmos que também a questão não é só as coisas ruins, não, as coisas boas também acontecem da mesma forma. Uma palavra carregada de amor, de boas vibrações, elas atuam em nossos centros de força, acionando glândulas que segregam hormônios e que geram bem-estar. Não é à toa que os filhos, por exemplo, eles sempre procuram os pais, a mãe, quando estão com dificuldades, quando estão se sentindo mal, porque a mãe, ela consegue com palavra, com carinho, com essas emoções boas, transmitir uma sensação de bem-estar, que não é imaginação, é de fato um bem-estar físico, que vem assim do coração, um coração que está repleto de coisas boas e de bons sentimentos. Então, a gente poderia pensar assim, mas como que faz para tentar transformar esses pensamentos e esses sentimentos ruins? Assim, porque deve ter uma forma, né? Assim, os pensamentos, no estágio evolutivo que a gente se encontra, é um pouco complicado de tentar mudar, de controlar. A gente percebe isso quando a gente tenta não pensar em alguma coisa. Aí é que a gente pensa de fato. Se a gente resolver falar que não vai pensar naquilo, a gente pensa sem parar. Mas as palavras, a gente já conseguiu alcançar uma forma, um estágio que a gente tem controle sobre isso. Vocês podem ver que quando alguém vai ao cinema, as pessoas que estão no cinema, elas estão ali assistindo, ouvindo e não falam, porque elas sabem que ali não é o ambiente para se falar. Assim, da mesma forma que quem vai a uma missa, a uma palestra, quem está assistindo uma aula, as pessoas nesse momento elas se calam, mesmo com vontade de falar, de interagir, elas conseguem manter esse controle e não falam. Então, se a gente consegue controlar o momento que a gente fala, a gente consegue também controlar e escolher melhor as coisas que a gente vai falar. Nós estamos vivendo uma era de muitas fake news. Nos grupos de WhatsApp, as pessoas acabam passando informação, compartilhando informações, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, que são inverídicas, que não são verdadeiras, que às vezes trazem um prejuízo absurdo para uma pessoa, que às vezes tem a sua honra ofendida por alegações de fatos que elas não falaram, ou que elas não fizeram, ou pessoas que ensinam remédio errado e causam um problema muito grande, ensinando as pessoas a determinadas ações que não são verdadeiras, ou passam uma notícia falsa falando que estão distribuindo cesta, não sei aonde, que está acontecendo em Goiânia, e as pessoas fazem filas quilométricas para uma coisa que não ia acontecer e não ia receber. Então, assim, infelizmente, o ser humano tem uma criatividade enorme e muitas vezes usada para o mal. E é importante, né? Se nós estamos tentando melhorar, mudar,
melhorar, a gente tem que tentar de todas as formas encontrar alternativas para que a gente consiga fazer uma limpeza, né, no nosso cérebro, na nossa mente, substituindo coisas que a gente tem feito há anos, para não dizer há séculos e vidas, hábitos antigos que são arraigados dentro da gente, hábitos ruins, de cultivar coisas ruins, conversações ruins, lamentações, queixas. Infelizmente, a maledicência é um dos piores defeitos que tem, e às vezes eu acho que ele é um pouco assim menosprezado, diminuído. As pessoas não têm noção da gravidade que é a maledicência, elas não têm noção do karma pesado que se cria quando você resolve interferir na vida do outro, cuidar da vida do outro, achar que consegue resolver os problemas do outro, enquanto a sua própria vida está o caos, mas você sempre tem a solução da vida do vizinho, do seu familiar, do seu amigo. Isso é maledicência, isso é o uso errado da palavra. Então, a gente precisa ter um controle daquilo que a gente consome de informação, para que a gente substitua hábitos ruins por hábitos novos. Da mesma forma que os hábitos ruins eles são adquiridos lentamente ao longo do tempo, os hábitos novos também demoram para conseguir assim, a gente adquiri-los. Mas a gente consegue com persistência. É só você tentar. Infelizmente, a gente acaba sendo repetitivo às vezes com as soluções. Mas infelizmente não existe outro caminho que não seja do autoconhecimento, que seja aquele caminho de você prestar atenção em você mesmo, para tentar enxergar coisas em você que não são exatamente exemplos. Quando eu digo usar bem a palavra, também, por mais estranho que pareça, é preciso que diga que falar a verdade também é importante. E falar a verdade é importante para nós mesmos. E nesses momentos de autoconhecimento, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. E se a gente percebe que alguma coisa na gente não está funcionando adequadamente, se a gente percebe que tem algum sentimento estranho, desagradável nascendo ali, você percebe um certo rancor com um colega, uma certa inveja de um amigo ou de um companheiro da sua própria casa, em vez de você ignorar, fazer de conta que isso não acontece, porque você sabe que não está certo, aí você ignora ou joga debaixo do tapete. Não é, o certo não é esse, não é isso. O certo é você encarar aquilo, você perceber que o sentimento existe e tentar corrigi-lo aos poucos. Se for preciso, pedindo ajuda, e se for preciso, rezando também. Muitas vezes aquele sentimento de mágoa é tão grande que só pedindo a Deus mesmo ajuda para que aquilo saia de dentro da gente. E Deus ajuda. Quando o pensamento é sincero, quando a oração é bem sincera e vem do fundo do coração, a ajuda vem. E não, além de você tentar se conhecer, então é o caso de você tentar melhorar o tipo de informação que você está consumindo, seja na televisão, seja através de letras de música, que tem letras de músicas que não agregam nada, através de exercícios físicos que são importantíssimos de fazer, do visual mesmo, daquilo que você enxerga, de olhar mais para a natureza, de estar em contato com a natureza, de praticar algum hobby como a jardinagem, a meditação. Aos poucos, isso vai melhorando o nosso astral, vai melhorando aquilo que está dentro da gente, inclusive influenciando no próprio sono, porque vai ser um sono mais agradável à medida que sua mente está mais limpa. É uma necessidade de higiene mental mesmo, da mesma forma que a gente higieniza a nossa casa, da mesma forma que a gente toma banho, escova os dentes. A higiene mental, ela é absolutamente indispensável para o bem-estar físico e para o bem-estar emocional de todas as pessoas. E assim, lembrando também que o mundo ele está entrando num processo de regeneração de fato. Ele vai ser um mundo melhor, se Deus quiser vai ser. Mas ele vai ser um mundo melhor, um lugar mais feliz, porque felizes serão os pensamentos, os sentimentos e as ações dos seres que habitarem esse mundo, ou seja, de nós todos.
E infelizmente as pessoas que não conseguirem se adequar a essa nova modalidade de agir e de pensar, talvez não consigam mais ter energia compatível com o mundo da regeneração que nós estamos entrando. É preciso pensar a respeito, sim, e sempre estar disposto, então, a trabalhar, a reformar, a melhorar e juntos construirmos, né, uma sociedade, um lugar melhor de se viver. Eu, assim, já estou finalizando e quero falar, citar um provérbio que eu vi essa semana nas redes sociais, que eu achei, assim, muito bonitinho, que diz assim: a imaginação, esse provérbio é de um filósofo, acho que árabe, chamado Avicena. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Então eu quero falar para vocês, gente, vamos ter paciência uns com os outros, paciência conosco também. Aqueles dias que a gente acordar e estiver se sentindo mal, abra a janela, deixa o sol entrar. Aliás, o sol é importante contra a depressão, um aliado enorme contra a depressão. Assim, não pensem que as coisas estão ruins e vão ficar sempre ruins. As coisas vão melhorar com fé em Deus, e Deus quer, a nossa vida vai melhorar, as coisas vão melhorar. Então, pensem, acreditem que o pensamento é poderoso, ele transforma as vidas. Acreditem que tudo vai dar certo, acreditem que a vida vai ser melhor. E procurem, assim, sempre que acordar, fazer orações antes de quando acorde, antes de dormir. Procurem fazer orações para vocês mesmos, para as pessoas que vocês amam e para o planeta inteiro. Lembrem-se de orar nesse momento de pandemia por todos aqueles pacientes que estão nos hospitais em sofrimento intenso, em desespero, e pelos familiares desses pacientes que estão igualmente desesperados em casa, por aquelas pessoas todas que estão precisando de recursos financeiros, por aqueles que estão perdendo seus empregos, pelas pessoas que estão ficando sem recursos, e isso também gera uma angústia enorme, e são tantas as pessoas no momento que vivem essa angústia, esse medo do desconhecido, que as orações de todo mundo junto fazem com que a gente todos também se sintam melhor. E quanto mais pessoas orando a Deus e pedindo a Deus que as coisas mudem, logo, logo as coisas irão mudar. Então, esse é o desejo que eu falo para vocês, de que tenham fé e tenham esperança, que tudo vai dar certo. Então, um excelente final de semana para todos e que Deus esteja com todos. A oração final vai ser a música da Vanessa. A oração final foi essa, né, que eu já fiz, mas a Vanessa vai completar com a oração. E lembrando também, gente, que terça-feira tem mais uma live, mais uma palestra que será feita pela Rosa. E quinta-feira, quarta-feira é aula de psicoeducação para os pacientes, mas é aberta a todos. E na quinta-feira vai ter uma live de perguntas e respostas muito interessante com a doutora Aline Velasco, que vai falar sobre problemas emocionais à luz do Espiritismo. Gente, aproveitem que vai ser maravilhoso. Aquelas pessoas, e olha que eu tenho certeza que são várias, que têm problemas de depressão, transtorno de ansiedade, alteração de humor, aproveitem, façam suas perguntas no Instagram, que vocês vão poder, assim, serem respondidos na quinta-feira para a doutora Aline, e isso pode ajudar e beneficiar inúmeras pessoas. Então, um beijo a todos e fiquem com Deus. Perto eu quero estar, Senhor, te adorar.
de semana a todos e até terça-feira.